Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais Bom Dia, hoje com participação especial, né? Oi, Ju! Coloca tá. Vamos lá, eu tinha uma mensagem preparada já pra gravar pra vocês, mas eu sou apenas uma cooperadora, eu apenas cumpro ordens que vêm lá de cima, que vem do Senhor, e então eu tive que mudar aquilo que eu precisava entregar para vocês. E o tema do nosso vídeo de hoje vai falar sobre disputa, sobre divisão e sobre poder. Desde que o mundo é mundo, as pessoas já nascem requerendo alguma coisa. Elas já nascem disputando e dividindo algo. Já repararam? E divisão e disputa gera inveja. Divisão e disputa gera uma ganância muito grande por poder. E isso acontece dentro das famílias, isso acontece nos ambientes profissionais, e isso acontece também dentro das igrejas e dentro dos ministérios. É impressionante como a disputa, inveja, poder em todos os âmbitos relacionados à nossa vida. Nós somos pessoas pecadoras e a gente já nasce comparando, né? Quem é melhor, quem é mais bonito, se tem o olho claro, se vai nascer com cabelo liso ou com cabelo ruim, não é verdade? Nós já comparamos uma série de coisas e vamos decidindo, esse aqui eu vou separar, acho que eu vou pra cá, porque o sucesso tá aqui. Ministérios, então, eu acho que eu vou ficar nessa igreja, porque essa igreja o som é melhor, o pregador aqui, ele é mais cheio de unção. Ou seja, é impressionante o quanto as pessoas disputam, o quanto as pessoas dividem e o quanto as pessoas vão construindo pautada no poder. Por mais desafiador que seja para mim falar isso vem gerando uma série de complicações e uma série de divisão na igreja do Senhor, né? Não só na igreja, no corpo, porque Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Por acaso, diz lá na primeira carta de 1 Coríntios, Paulo fala, né? E a gente vai falar justamente sobre isso hoje. No primeiro capítulo ele fala, por acaso existem dois Jesus? Por acaso existem dois senhores? E isso não acontece só dentro da igreja, mas eu gostaria que a gente refletisse a respeito disso na nossa vida como um todo. Filhos disputam a atenção dos pais, e isso é cada vez mais alimentado. As pessoas, elas acabam optando por interesses em amizade, quem supostamente vai te trazer mais benefícios, né? Então isso acontece em todas as áreas da nossa vida. E por isso eu fui instruída a falar sobre isso. Eu gostaria que você abrisse comigo, se você puder, na primeira carta de Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele teve que escrever essa carta porque a comunidade de Corinto, né, ele precisou escrever isso porque lá estava acontecendo muita divisão. Quem era de quem? Eu quero ser de Paulo. Eu quero ser de Apolo. Eu quero ser disso, eu quero ser daquilo. E a essência em si, que é ser cooperadores, serem servos, foi ficando cada vez mais de lado. Eu quero ler para vocês um trechinho e eu espero que isso queime dentro do seu coração e o quanto a gente pode trazer isso para o nosso dia. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então não adianta você querer preferência. Eu quero ser de tal lugar. Eu quero ser de outro lugar. Porque eu nessa família tenho mais vantagens. Eu preciso de mais tapetinho vermelho, porque eu sou melhor, porque eu vim primeiro, porque isso, por aquilo. Aqui ele tá dizendo, não importa quem é de quem. Somos todos cooperadores, somos todos designados para uma missão, de acordo com aquilo que Deus deu para cada um de nós, né?
E ele continuou dizendo: somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu. Eu plantei, ele fala, eu, Apolo, plantei. Paulo, plantei. Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, quando a gente escolhe, quando a gente separa, quando a gente divide, quando a gente quando a gente acaba indo pelo poder, né, fazendo escolhas, ostentando, fazendo escolhas por meio dessa ganância desenfreada de quem é mais bonito, quem é melhor e tal, o que acontece? No plano, no reino de Deus, isso pouco importa, porque ele vai reconhecer cada um de acordo com o seu trabalho, simples assim, né? E aí ele fala, pois nós somos cooperadores de Deus, e fala para a igreja, vocês são lavouras. Paulo, Apolo eram cooperadores, então eles estão entregando aquilo que o Senhor pede. Vocês, igreja, são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí depois ele continua. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, foi chamado para construir por meio da palavra, lancei o alicerce. E o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ele está falando o seguinte, ele foi chamado para construir o alicerce, enquanto o Apolo foi chamado para regar esse alicerce. Agora, reparem como vocês estão construindo o que vocês estão construindo. O que você está construindo está amparado no quê? E no versículo seguinte ele fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira e etc., sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então é isso que a gente precisa entender. Será que você está querendo construir em cima de um alicerce que já existe? Será que você está querendo colocar o seu toque? Porque pouco importa se você foi chamado para construir ou para regar. No final das contas, quem faz crescer é Deus. Então, o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui é que a gente precisa parar com essa história de querer requerer coisas. Nós não precisamos requerer nada. E muito menos, a gente precisa cooperar, a gente precisa se unir como um só corpo em todas as áreas da nossa vida. Parar de achar que porque você veio primeiro, porque você faz mais, porque a sua igreja é mais bonita, porque seu ministério, porque seu dom é melhor. Ninguém é melhor que ninguém, tá bom? Depois continuem lendo lá. Eu quero só chamar a atenção para o versículo 18, que ele diz assim, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia dele. Então, quando você divide, quando você disputa e quando você entra na paranoia do poder, você se acha sábio e você se acha um grande construtor, ok? Só que muitas vezes você acaba deturpando aquilo que o Senhor colocou na sua mão por puro interesse, né? Quando você briga na sua família, quando você briga e disputa no seu trabalho, quando você faz isso na sua igreja, é porque você se acha sábio demais, você se acha bonzão demais. E o que Paulo está dizendo é muito cuidado, porque Deus apanha o sábio na astúcia dele. Então, se você se considera sábio demais, tá errado. Você vai precisar ser louco, você vai precisar ser um grande louco, para que então Deus olhe para você e diga, bom, agora tá beleza, porque as coisas que são espirituais se discernem espiritualmente, ok? Por isso que há disputa, por isso que há poder e por isso que há inveja, intriga e tantas outras coisas, porque nós esquecemos o plano espiritual e agimos na nossa carne. Que sejamos mais corpo. Que não haja divisão em nenhum lugar, nem na sua casa, nem no seu ministério, nem no seu trabalho, em nenhum lugar. Nós somos todos iguais. E cada um vai ser chamado de acordo com o desejo do coração do Senhor.
Somos filhos de Deus e precisamos ter sempre mais o caráter dele. Deus abençoe. Tchau.